tá? E vou dividir aqui com vocês a prova, ok? Muitos de vocês foram bons, bem legal as respostas de vocês. Assim, para mim, faltou detalhes. E aí é os detalhes que eu queria construir com vocês. Porque alguns detalhes, vocês... Eu não sei o que houve, né? Aí a gente pode conversar aqui para entender o que houve. Algumas questões vocês erraram, né? 3 ou 4 pessoas erraram, tá? Mas nós vamos lá, vamos ver a prova. A primeira questão, que tratava sobre a organização pública, então eu fiz um preâmbulo, um contexto falando de administração, gestão e gerenciamento. Só que quando eu fiz a pergunta, eu perguntei relação percentual entre a produção real e a produção padrão. Isso aqui tem a ver com rendimento. Relação percentual entre a produção real de um equipamento versus a produção padrão, aquilo que deveria ser realizada de fábrica. É rendimento. Então, não tem nada a ver com administração, gestão ou gerenciamento. Então, todas as asserções estão erradas. A administração tem a ver com o todo da empresa, com aquilo que a gente faz de planejamento estratégico, de organização, de controle e de liderança. Gerenciamento tem a ver com o departamento, tudo aquilo que é feito dentro dos departamentos, e a gestão é feito especificamente numa área de um departamento ou em várias áreas de vários departamentos. Segundo, o processo de produtividade. Como é que eu posso aumentar o meu processo de produtividade? Então, produzir mais output usando menos input, ok, tá certo. Produzir a mesma quantia de output usando mais nível de input, não vou aumentar a minha produtividade, muito pelo contrário, vou diminuir minha produtividade, então essa está errada. E produzir mais output usando menor nível de input, vai dar certo também. Ok? Número 3. Os manuais acadêmicos falam sobre a produção. Produção de alguma coisa, certo? No chão de fábrica, relativo a onde os trabalhadores ou processos, né, na fase de produção propriamente dita, né, são realizados as abordagens de tema relativo à fabricação de bens tangíveis, produtos que eu pego, manuseio. E quando eu falo de gerir todos esses elementos do processo, é denominado administração da produção, somente da produção, eu tenho alguns elementos. Esses elementos são arranjo físico? Sim, aonde a empresa está. Processo de fabricação? Sim, aonde a área operacional está produzindo. Planejamento e controle dos serviços? Aí é que está o problema, né? Porque se eu estou falando produção propriamente dita de bens e serviços, não é serviço, é produto. Então, planejamento e controle dos produtos ou da produção e controle de qualidade. Então, a palavra que está errada é esses serviços aqui. Manutenção das instalações, manuseio e armazenamento de materiais está correta com relação à administração da produção. Número 4, APO, que é a administração da produção e operação. Na número 3 só fala de administração da produção. Na número 4 fala de administração da produção e operações. É o termo usado para as atividades, decisões, responsabilidades dos gerentes da produção. Em seu contexto, toda produção tem operação, mas nem toda a operação tem produção. Com a globalização, o avanço da tecnologia, da velocidade das informações, da sustentabilidade, aqui ficou um S a mais, da sustentabilidade, entre outros fatores de mercado, quais dos itens abaixo representam as atividades que estão em alta com relação à APO. Empreendedorismo? Sim. Pensadores? Sim. Linha de produção? Isso já não é mais uma atividade que está em alta relacionado à APO. Era só pegar aquela tabelinha verde. Cooperação? Sim. Então, somente a número 3 está errada. Alguma dúvida aqui com relação a essas 4 dissertativas? Tranquilo, turma? Caramba, saiu alguém, hein? Nossa, a gente está em 6 agora. Vou dar um print screen, que isso aqui vai valer pela presença de hoje, hein? Tem bastante gente fora hoje, hein?
Hein, turma? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Coloque aí positivo para mim se está tudo tranquilo. Positivo, positivo. Ok. Vamos lá, continuando. Agora nós vamos pegar as dissertativas, ok? Essa dissertativa, a primeira, perguntava assim, considerando os sistemas de maneira geral, aí alguém teve dúvida e perguntou, professor, mas o que é o sistema? Aí eu falei para a turma, para quem teve dúvida, eu falei assim, olha, sistema do processo produtivo, aquilo que tem a ver com os inputs, o processo produtivo em si e os outputs. Então, esquematize como seria um sistema produtivo da forma mais completa possível e demonstre todos os envolvidos. Então, o que é um sistema, né, de input e de output? Então, ele no meio tem um processo de transformação, um processo de produção, certo? Um processo de manufatura, e ele tem as entradas. As entradas são tudo aquilo que eu uso para o meu processo de transformação. Então, recursos humanos, instalações, processos, materiais, terra, energia e informação. Materiais é matéria-prima, né? Somos insumos. Eu transformo em bens e serviços. Quando eu tenho os bens e serviços, eu começo a medir a performance, né? Eu começo a ver a qualidade do meu produto, eu vejo o custo, eu vejo a eficiência, a eficácia e a produtividade. Esse é um exemplo, mas ele ainda não está completo, porque o que falta? Esses inputs vêm do ambiente externo, que passam para dentro da empresa, que é o ambiente interno, e que vão novamente para o ambiente externo da empresa. Ah, professor, mas eu não coloquei quem são todos os envolvidos, mas coloquei o ambiente. Legal, então o ambiente traz para dentro da empresa os inputs e a empresa, através de seus produtos e serviços, manda de volta para o ambiente. Então, eu teria que colocar os envolvidos. Ah, professor, mas eu poderia colocar fazenda como um exemplo de produto, né? Colocar o governo, colocar os acionistas, colocar... Poderia. Do outro lado, os clientes, poderia. Desde que vocês colocassem isso. Então, as notas foram de 3,5 a 5. Porque teve gente que colocou uma parte, ou seja, input, transformação e output. Então, não falou sobre medida de performance, qualidade, custo, produtividade. Outros que colocaram isso não colocaram o ambiente. Outros que colocaram o ambiente não colocaram isso. Então, as notas faltaram assim detalhes para vocês entenderem o que é a pergunta da forma mais completa possível e que demonstre todos os envolvidos. Então, o processo, o sistema mais completo é esse aqui. E o que demonstra os envolvidos é esse aqui, é a soma de um com o outro. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida aí? Levanta a mãozinha e pergunta. Se não tiver, a gente vai para frente, ok? Bora lá, então. Na última questão dissertativa. Você foi contratado para ser o gerente de uma empresa, legal. Acho que quase todos fizeram a continha certinha, chegaram no 3,74, alguns chegaram em 3,76, alguns chegaram em 3,74, outro 3,78, mas de qualquer jeito arredondou para 4 portainers. Gostei de ver, né, que vocês, a maioria colocou, a grande maioria colocou reais por colaborador por ano, ou tonelada por colaborador por ano, ou reais por portainer por ano, ou toneladas por portainer por ano. Então, vocês souberam colocar, né, a unidade da forma correta. Isso foi muito legal. O que eu esperei, né, que vocês complementassem, por isso que eu acrescentei esse número 3, uma avaliação de resultado. Avaliação é aquele
juízo de valor. Lembrem que eu sempre falei isso aí para vocês. A avaliação e a análise são coisas diferentes, né? A avaliação, você usa o juízo de valor, mas quando você já é um especialista 2, especialista 3, você não é somente um generalista, ok? E a análise é quando você tem algum resultado para efetivamente na tua mão você, né, identificar se aquilo é bom ou ruim. Então, quando eu perguntei para vocês, considerando que os acionistas, olha só, acionistas, está lá em cima, é quem põe dinheiro na empresa para a empresa funcionar, não é o empregado. Eu não estou pedindo para ter a visão do empregado aqui, tá? Por mais até que vocês colocassem, poxa, professor, é na minha percepção. Ok, mas eu estou falando assim, considerando que os acionistas esperam que cada empregado tenha de produtividade 1.750.000 por ano, ele espera isso. Quando é isso, é meta, é mínimo. Ok? Eles esperam isso, mínimo, meta, mínimo. O resultado apresentado em A é bom ou ruim? Qual foi o resultado apresentado em A? 1.681.000. Qual era o esperado? 1.750.000. Ok? E aí eu coloco, dependendo, né, do que vocês achassem de resultado, em sendo ruim, se você considerar ruim, né, cite duas alternativas que você faria para buscar atingir o resultado esperado. Então, quando eu falo cite duas alternativas, turma, é uma meta. É como se você falasse, eu perguntasse para vocês, o que você hoje faria para ter uma nota maior? O que você faria hoje para ter uma nota maior? Aí vocês iam falar assim, ó, professor, eu ia, dentro da minha agenda, usar um pouco mais do meu tempo aqui para fazer uma imersão específica nesse conteúdo que eu preciso melhorar. É isso que eu entendo como uma ação. Uma ação é o que você vai fazer dentro de um período de tempo para chegar a um resultado. Certo? Isso é uma ação. E generalizar a resposta, aí eu vou mostrar para vocês, generalizar a resposta não é ação, ok? Se eu vou falar assim, vou estudar mais, né? Vou estudar mais. O que é estudar mais? Certo? Eu peguei um papelzinho e olhei e estudei. Pronto, parei. Não, uma ação é aquilo que você vai efetivamente fazer. Então, você vai pegar dentro da sua agenda, vai verificar qual é o espaço que você tem, vai pegar lá 1 hora daquela agenda durante um mês e vai estudar especificamente aquele conteúdo que você precisa para melhorar. Se é em tudo, você vai estudar tudo. Se é só na gestão de produção, você só vai estudar a gestão da produção. Isso é uma ação. Então, nesse ponto, vocês precisam dar uma melhoradinha. Aí, o que eu escrevi e mandei para vocês ontem? Neste caso, olha só, neste caso, como está abaixo da meta, ou seja, o resultado de cada colaborador é 1.681.000 de média, é ruim, porque está abaixo da meta. Abaixo da meta não é bom. Mas eu considerei algumas respostas de bom senso e vou mostrar para vocês. Não sei de quem é, porque eu só peguei a resposta e trouxe. Várias ações, olha só, várias ações poderiam ser realizadas para conseguir melhorar os resultados. Então, eu deixei algumas aqui. Rever todos os procedimentos operacionais, rever todos os procedimentos de manutenção, rever os valores cobrados por tonelada movimentada, como há uma sobra para a operação de 4 portainers, envidar esforços para aumentar a movimentação com o mesmo valor cobrado, estudar a possibilidade de automatizar alguns processos de produção e ou de operação. Então, tem N atividades. Eu vou considerar a grande maioria como eu considerei. Nesse ponto, né, como ali a pergunta valia a 1, a grande maioria tirou de 0,85 a 1. Tá? Uma pessoa tirou 1 e as outras tiraram 0,85, 0,9 ou 0,95. Agora, na contrapartida, tiveram uns resultados meio estranhos. Tá? Assim, olha só, olha como é que a pessoa colocou.
Se tiver algum de vocês que lê assim, professor, eu não estou colocando nome, tá? Olha só, não estou colocando o nome de quem é a resposta, hein? A pessoa colocou, é ruim. Será necessário aumentar a movimentação de container. Ok, beleza. Colocar portainer, ou seja, colocar mais um portainer. E o aumento de funcionários para aumentar a produção. Legal, mas isso aqui vai aumentar o custo. Não quer dizer que com o custo eu vou ter uma produtividade boa. Então, esse ponto aí é que a pessoa tirou um pouquinho. É ruim? Legal. Será necessário aumentar a produtividade de container? Legal. Mas colocar mais portainer e aumentar o número de funcionários não, vai aumentar o custo. Então, aumentando o custo e, de repente, não aumentei a movimentação, a minha produtividade não aumenta. Agora, o engraçado é essa conta. 1.750.000 dividido por 1.681. Aí a pessoa fez a conta e deu 104. Essa conta não tem fundamento. E aí ela aparece umas 2 ou 3 vezes. Alguém fez, repassou para os outros pegaram e copiaram. Não sei quem fez, não sei quem copiou. Mas olha só, isso aqui era o que era esperado de meta do acionista. Isso aqui é o que o empregado obteve. Então, se fosse para fazer alguma conta, teria que ser o contrário. É o que o empregado obteve sobre o esperado. Isso é o resultado de saída, esse é o input. É o contrário, é output sobre input. E aí, isso aqui daria menos de 100%. Né? Do jeito que está aqui, parece que os empregados superaram a meta, e não é. Tá? Então, quem fez aqui tem que tomar muito cuidado na hora de montar uma conta. O resultado dado pelo resultado esperado, o resultado dado, aquilo que aconteceu, é output. O resultado esperado é input. Então, output sobre input vai dar o contrário, vai dar menor que 100, não maior que 100. Então, tomem cuidado na hora de fazer. E tomem cuidado na hora de copiar, né? Porque ó, se você olhar aqui, ela aparece outras 2 vezes aqui, tá? E o pior é que essa outra conta aqui aparece 975 milhões dividido por 1.681 e deu igualzinho o resultado. Então, tomem cuidado, pessoal. Eu não sou crítico assim de dar um errado enorme por causa que a pessoa fez isso, tá? Mas tomem cuidado. Tomem cuidado na hora de você copiar alguma coisa, saber se aquilo que você está copiando tem fundamento ou não, tá? Então, alguém fez primeiro e outras 2 pessoas copiaram. Então, de novo, tomem cuidado. Ah, professor, você olha, porque eu gosto de ler as respostas de cada um, para saber o quão vocês estão captando aquilo que a gente gostaria. Por quê? Quando você escreve uma ação, você tem que representar aquela ação como algo factível, né? Algo que eu consigo realizar. Vamos lá, no outro aqui, ó. Podemos considerar que sim, é um número bom. Isso é uma avaliação. Mas se você tem número e compara um número menor com um número maior de meta, não é bom, é ruim. Tá? Tá muito próximo da meta, vou falar para vocês, mas não é bom. Se não é bom, é ruim. Tá? Mas eu considerei alguma coisa, mesmo não sendo a meta atingida. Isso aqui, normalmente, é a nossa avaliação quando a gente é empregado. A gente é empregado e acha que está perto da meta. Eu quase consegui, não consegui. Entenderam? Quase consegui, não consegui. Tem que ficar claro isso para vocês. Por quê? A meta quem direcionou é o acionista, quem vai cobrar é o dono da empresa. Para atingir os resultados, tentaríamos estabelecer metas no terminal. Olha só, ficou legal. Fazendo treinamentos e dando bônus, ônus, olha só, ficou legal. Para os empregados se sentirem motivados a quererem atingir as metas estabelecidas. Ficou legal, eu considerei. Considerei muito essa resposta, mesmo no começo não estando certo. Por quê? A pessoa foi melhorando na hora de dizer, faltou escrever o que, né? O que nós vamos fazer? Mas a pessoa melhorou bem. Outra resposta, essa pessoa colocou, depende. Se era para atingir esse e chegou aqui, não depende, turma, tem número. Quando não tem o número é que depende. Eu não tenho comparativo, mas nesse caso eu tenho comparativo. Então vamos lá. Não atingiu o resultado esperado, porém, na minha percepção,
E olha só, então não pode ser na sua percepção, né? Tem que ser na percepção do acionista. E você, gerente do terminal. É bom devido ter quase 100% do esperado. Não, não é bom. Não atingiu, não é bom, é ruim. As alternativas seriam, aí a pessoa melhorou, realizar mais treinamentos para otimizar o tempo e serem mais ágeis. Olha só, melhorou. Começou a colocar algum conteúdo razoável, factível. Realizar bonificações aos funcionários ou aos funcionários, a fim de dar um incentivo para trabalharem felizes e investir em tecnologia. Olha só, foi caminhando legal, tá? Para atingir a meta esperada, a pessoa coloca, seria adequado realizar diferentes tipos de treinamentos, muito bom, e especializações. Gerar ânimo através de incentivos e incrementar novas tecnologias para uma possível otimização nas operações. Legal, legal. Porque quando é algo novo, eu tenho que estudar primeiro. Eu não saio implementando se eu não sei se vai melhorar, tá? Depois, esse aqui colocou ruim. Legal, é ruim. De cara é ruim. Tentaria aumentar o número de containers movimentados por hora. Ou aumentar o número de containers movimentados por portainer. Né? Faltou só melhorar na resposta aqui, mas já disse que é ruim. Teve um que só colocou bom, ou uma. Bom. Aí isso aqui diminuiu um pouco a nota. Depois, o resultado é ruim, ok? Em alternativas para melhorar e atingir o resultado esperado, seria buscar aumentar a movimentação por portainer ou aumentar a gama de funcionários para aumentar a produção para o funcionário. Então, foi bem até colocar aumentar a gama de funcionário. Aumentar a gama de funcionário, aumentar o número de funcionário. Aumentar o número de funcionário, aumenta custo. Só teve esse erro aqui, tá? Senão estaria razoavelmente bom. É ruim, pois não foi esperado pelos acionistas. Olha, legal, é isso aí. É ruim mesmo. Agora, aqui que não foi bom, ó, tá vendo como vocês? Uma hora é bom, outra hora não é. O começo, quando o começo é bom, o restante é ruim. Quando o começo é ruim, o restante é bom. Então, vocês foram no cravo, ora na rosa, né? Então, contrataria mais mão de obra. Ao contratar mais mão de obra é aumentar custo. E aumentaria a carga de horas trabalhadas. Cara, aumentar a carga de hora trabalhada, você vai gerar hora extra e vai gerar descontentamento. Então, numa parte você foi muito bom, quem escreveu isso, mas na outra parte você cascou um chicote nas costas do peão. Número 3. Aí colocou essa conta aqui, 104, isso é bom, não é? Aí a pessoa que fez essa conta, cuidado, quem fez essa conta aqui, muito cuidado, acredito que seja bom. Não é. E, por último, o resultado apresentado não foi, respectivamente, ruim em relação ao resultado buscado pelos acionistas. Então, essa aqui é uma interpretação da pessoa. Tá? Pois o resultado quase atingiu o que era esperado. Aí, depois, ela melhorou bastante. Para os acionistas conseguirem o resultado buscado, anualmente pelos empregados, seria bom se eles acrescentassem melhorias em relação aos empregos que tem na empresa. Por exemplo, acrescentar bonificações, treinamentos para melhorar a agilidade dos colaboradores e também investir em novas tecnologias. Então, se vejo que a grande maioria, quando não foi bem na primeira, foi muito bem na segunda. E aí, quando foi bem na primeira, não foi muito bem na segunda. Caramba, mais um saiu, hein? Nós só temos 5, hein? O que houve com a galera, hein? Caramba, turma. Chato isso, hein? Chato isso, para chuchu. Bom, vamos lá. Alguma pergunta, turma? Perguntas? Tranquilo? Então põe um positivo aí para mim, turma. Vou dar um outro print screen aqui na tela, turma, porque quem saiu vai levar uma falta, tá? Quem ficar até o final são 2 presenças, e quem vai saindo vai levar uma falta. Eu acho que até o... Então, a Tati, eu sei que a internet dela tá meio ruim. Então, acho que por isso que ela deve estar oscilando. Agora, os outros eu não sei, professor. Não, tudo bem, Vitor. Beleza, você foi muito legal sendo um advogado de defesa aí, né? Mas não é porque a pessoa esteve presente em um momento que ela vai ficar com 2 presenças, não, tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Porque depois quem é cobrado somos nós, professores, né? Eu acho que cada um faz a sua parte.
Eu acho que participou 5 minutos e foi embora. Ah, eu estava presente. Não, você estava presente um pedacinho. Eu vou dar uns print screen, né, durante a nossa aula. Galera, olha só. Faltam 3 minutos para acabar o nosso horário. Então, o que nós vamos fazer agora, turma? Olha só. Vocês vão entrar no Moodle e lá dentro do Moodle eu coloquei vários filmezinhos curtinhos de 3 minutos, 3 minutos e meio, sobre quadro de profissão de um terminal, ok? Quadro de profissão de um terminal. Vou dividir aqui rapidinho para vocês. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, nós estamos em 5 agora, né? Então, olha só, cada um de vocês, eu vou colocar aqui pela linha que está aqui, ó. Primeiro a Lara, depois o Guilherme, depois o Vitor, depois o Giovanni, depois a Débora. Então, Lara, você vai ver os filmes Operação Portuária, Operação de Portaria, Conferente de Carga, Apontador de Carga, Conferente de Embarque e Conferente de Armazém, ok? Esses 5 filmes aqui dá 3 minutos cada um, dá uns 15 minutos. Depois você vai fazer um apanhado para nós disso aqui, tá? Guilherme, você vai ver operador de empilhadeira Stacker, operador de OCT, operador de RTG, operador de portânio e operador de chip loader. Você ganhou aqui que você vai ver 6. Ok? Então, 6 vezes 3, 18. Vitor, você vai ver. Não, desculpa, olha só, vamos dividir aqui. O Vitor, o Guilherme vai ver 3 aqui, ó, operador de empilhadeira, operador de empilhadeira tracker e operador de RCT. O Vitor vai ver operador de RTG, operador de portânio e operador de chip loader. O Giovanni vai ver líder de armazém, supervisor de logística, supervisora de retaguarda e supervisor operacional. Ok, Giovanni? E a Débora vai ver técnica de segurança do trabalho, chip planner, assistente de captação, assistente de controle e assistente aduaneiro. Então, cada filme é de 2 a 3, 4 minutos, em média 3 minutos, tá? Então, quem tem 5 filmes, vamos considerar que tenha 4 minutos, 5 vezes 4, 20. Eu vou dar 30 minutos para vocês verem, cada um assistir o filme de vocês e fazer um breve relato dessas profissões. E assim que a gente voltar, a gente vai avaliar essas profissões dentro de um terminal como se fosse aquilo que eu falei para vocês, um sistema com input, processamento e output. Ok? Então tá lá, tá tudo dentro do Moodle já. Vocês têm 30 minutos e a gente vai voltar, são 21h40, 22h10. Ok? Meia hora para cada um ver os seus filmezinhos aí. Beleza? Até já.